principal diferença entre Umbanda e Candomblé é que são duas religiões completamente diferentes uma da outra. Embora o culto aos orixás seja o mesmo, e embora na Umbanda bem menor do que no Candomblé, o Candomblé é uma religião que vem da África, trazida pelos escravos aqui para o Brasil antes da Umbanda. E a Umbanda é uma religião 100% brasileira, criada depois. Foi exatamente na junção entre Candomblé e Kardecismo que surgiu a Umbanda. Ah, então os dois se juntaram? Não. Houve toda a história da Umbanda, que a gente já falou, mas é exatamente essa proximidade entre Candomblé, vamos dizer que é uma mistura entre Candomblé e Kardecismo da maneira mais chula e baixa possível, para a gente explicar de uma maneira rápida. Mas, sintetizando tudo isso, a gente chega a um consenso. Candomblé é extremamente ligado aos orixás. Essa é a maneira mais rápida de dar qualquer informação desse tipo. Qual que é a diferença entre Umbanda e Candomblé? Qual que é a diferença entre Umbanda e Candomblé? Os orixás, primeiramente, todos os rituais são de uma estrutura totalmente desproporcional na questão que a Umbanda trata. Hoje os orixás são muito mais presentes na Umbanda do que já foi. Há um tempo atrás, além de ser só 7 orixás ali, era de uma maneira bem de irradiação de energia e pouca manifestação. Para começar aí dos rituais, né? No Candomblé se recolhe durante os 21 dias para fazer todo o recolhimento do santo após a confirmação do orixá e o pedido dele para você então se tornar filho ali e se entregar a ele na comunhão e por aí vai. Já na Umbanda é um banho que se chama amacia, um banho de cabeça com as ervas dos orixás, isso aí em algumas obrigações mais costumeiras que a gente conhece, enfim. Então há essa diferença muito grande. No Candomblé você se consulta com o pai ou a mãe de santo, o Babalaô, o Babalorixá, a Yayalorixá e por aí vai, que através do jogo de búzios, do oráculo de fala, recebe então as mensagens das perguntas ou dos conselhos ou dos alertas, seja lá o que for, e passa para o consulente. A mensagem é trazida direto do orixá através do oráculo de Ifá. Na Umbanda, a pessoa vai lá e se consulta com as entidades que também acessam esse oráculo de Ifá dentro daquilo que não é permitido a elas responderem aqui, dentro daquilo que elas enxergam. Vão elas até um oráculo de Ifá, num piscar de olhos, trazer essa informação que ali, no qual não está acessível naquele momento a eles. Então a gente parte desse princípio, bem simples, bem básico e bem rápido. O Candomblé é um culto extremamente voltado aos orixás. A consulta é através do jogo de búzio, o oráculo de Ifá, com a mãe ou pai de santo. Entidade, raríssima exceção, sabemos a presença do Herê, que é aquele então que a partir do 15º dia assume ali, né, o corpo físico do filho para que ele possa fazer sua comunhão, sua ligação com o orixá. E raras exceções, algumas outras entidades que a gente vê ainda presente hoje, mas o Candomblé mesmo raiz, as entidades ali, elas basicamente se restringem apenas ao Herê. Já a Umbanda tem todo esse culto aos orixás, às entidades, a Umbanda tem todo esse culto às entidades, né? Bem menor o culto aos orixás. Em termos de obrigações, obviamente, todo o ritual do Candomblé envolve o sacrifício, o consumo de tudo aquilo que foi, né, de toda o alimento que é ofertado, o animal ofertado, o sangue, enfim, tudo isso se converte então na festa, né, no xirê, que vai correr aí pela frente, no prato principal a ser servido a todos. Já na Umbanda nós manipulamos os elementos, né? Nós manipulamos aquilo que está acessível. A carne vermelha, que você vai lá no açougue e compra, né? O vinho simbolizando o sangue e por aí vai. Então, é mais ou menos dentro desse contexto que a gente faz esse esclarecimento entre a diferença de Candomblé e de Umbanda. É muito comum as pessoas irem na Umbanda, né, falar com um caboclo e falar que falou com um orixá. Ou muitas vezes passa ali 5 horas vendo ali um xirê maravilhoso de Oxóssi e volta falando que falou com um caboclo, né? Ou que, enfim. Mas de uma maneira geral,
a diferença simplificada de um contexto bem mais fácil e acessível até para se entender é que são religiões totalmente diferentes, apesar do princípio e muitas manifestações serem próprias. Essa questão também dos rituais, a maneira onde tudo é da forma que se conduz tudo, enfim, as consultas através do oráculo de Fá, do jogo de búzio, do pai e da mãe de santo, vezes consulta com a entidade e por aí vai. Então, assim, é uma maneira bem simples, bem corriqueira, bem básica de se trazer aí a questão da diferença entre Umbanda e Candomblé, sem se aprofundar muito em rituais, em datas e por aí vai. É uma maneira bem simples da gente passar essa informação aí de como tudo procede, é uma maneira bem mais prática da gente fazer isso aí. Pessoal, deixando a dica aí de leitura, dessa vez, Homo Obad, que o Sandy Oliveira, A Lenda das Princesas, é incrível. Vale muito a pena conferir a história aí das nossas Iabás, enfim. Vale a pena, muito legal. Um livro fininho, em meio dia destrói ele aí na quarentena.